Claro que todos nós adoramos bebês e crianças, mas ser mãe ou pai é outra história. Muitos merecem uma medalha por tolerar seus anjinhos fazendo tantas travessuras. Desde surpresas desagradáveis até redecorações inesperadas na casa. Aí vão alguns dos pais que certamente se arrependeram de terem filhos, mesmo que só por alguns segundos. Sessões profissionais de fotos podem ser uma forma de eternizar o milagre do nascimento, mas não há como dizer como um recém-nascido vai reagir em sua estreia nas câmeras. Veja só essa pobre mãe, por exemplo, que recebeu mais do que esperava quando posou perigosamente perto da boca do bebê. Já imagino ela vomitando logo depois. Esses pais decidiram manter seu precioso filho entre eles em uma linda fotografia, mas fica claro que o bebê tinha outras vontades. Nessa idade, se você precisa fazer xixi ou cocô, você apenas faz. E que bela pontaria! Em uma manhã de outubro de 2004, Gina Brown estava seguindo sua rotina normal quando decidiu verificar os seus filhos mais novos, Ethan e Emily, e encontrou uma cena de caos total. Emily pegou um pote de manteiga de amendoim e estava pintando o irmão em um belíssimo tom de marrom dourado. O vídeo se tornou viral desde então e até inspirou vários remixes. Ela nunca vai se esquecer desse dia. Depois de receber uma ligação de seu vizinho policial dizendo: "Venha depressa, meus filhos, há coisas por toda parte, minha esposa está fora." Uma mulher ficou aterrorizada. Quando ela chegou, porém, descobriu que os pestinhos tinham feito um banho de espuma épico. É isso que dá a deixar as crianças fazerem o que quiserem. As crianças adoram ser criativas e fazem grandes obras-primas de arte com todo tipo de material que imaginarmos. Agora imagine só o olhar de horror no rosto dos pais dessa menina, depois que eles encontraram ela cortando notas de dinheiro para fazer uma colagem. Felizmente eram notas de 100 yuan, que valem cerca de $14. Mas, vendo pela foto, essa criança estava prestes a cortar mais de $300. O ditado já diz, nada melhor que o silêncio, a menos que você tenha um bebê. Nesse caso, o silêncio é muito suspeito. Uma mãe aprendeu isso da maneira mais difícil de todas, quando percebeu que sua filha de 2 anos estava muito quieta enquanto amamentava o irmão recém-nascido. Depois de seguir uma trilha de pegadas na sala, ela encontrou a filha coberta em tinta branca da cabeça aos pés, com a lata aberta atrás dela. Um banho rápido deve ter sido suficiente para limpá-la, mas seus pais ficaram raspando a tinta do chão por semanas. As crianças têm suas próprias maneiras de expressar o seu amor, e uma homenagem como essa deve evocar toda uma mistura de sentimentos. É sempre bom ver crianças escrevendo coisas lindas, mas o capô do carro do papai não deve ser o melhor lugar para isso. Não é por nada, mas tenho a sensação de que essa criança vai estar fora da lista de presentes do Papai Noel esse ano. Parece que as crianças são atraídas por qualquer coisa capaz de causar o caos. E os pais desse garoto agora sempre se certificam de nunca mais deixar um pote de creme ao lado da TV. Fica claro que a criança achou que a TV de tela plana era uma tela perfeita para pintar sua obra de arte abstrata. Ou talvez ele simplesmente não gostou do programa que estava passando. A questão é, por onde começar a limpar o desastre? Às vezes, são as próprias crianças que ficam cobertas de sujeira, e essa garota certamente vai precisar mais do que apenas um banhozinho rápido. A mãe vai ter que limpar o banheiro inteiro depois. E ainda reclamam que as crianças não passam tempo suficiente ao ar livre. Talvez seja por esse tipo de coisa. Ser uma criança travessa o tempo todo deve ser bastante cansativo. Esse menino ficou tão cansado que acabou dormindo e sendo pego no flagra. Parece que engolir um pote inteiro de geleia teve o efeito oposto de um pico de açúcar, já que ele parece totalmente interessado em seu soninho de rei. É mesmo uma doçura de criança. E esse ladrãozinho de geleia adormecido pode ser fofinho, mas não é o caso dessa cena horrorosa que vamos mostrar agora. Você pode chamar esse moleque de Picasso do cocô. E parece que ele está completamente exausto, depois de ter feito a obra de arte mais fedida do mundo. Essa é uma foto que, se eu fosse o pai, mostraria no dia do casamento dele. A vingança é um prato que se come frio. Há muitas coisas que devem ser mantidas fora do alcance de crianças pequenas. E um barbeador elétrico é definitivamente uma dessas coisas. Uma mãe ficou horrorizada em maio de 2009, quando descobriu seu filho Ted correndo depois de raspar a cabeça. E olhar para a irmã Eloise, que não gostou nem um pouco de seu novo penteado. No final, a cabeça de Ted teve que ser raspada por completo. Mas pelo menos agora eles têm uma belíssima história para contar. Crianças costumam ter um vínculo especial com animais, mas não tenho certeza de que os pais desse menininho vão acreditar que o cachorro seja o responsável pela nova decoração da parede. O olhar no rosto dos cães diz tudo, além de que a maior parte da sujeira da tinta acabou nele, de qualquer forma. E esse não é o único animalzinho que acabou se transformando em uma obra de arte. Basta olhar para esse dócil cão que fica perfeitamente imóvel, enquanto o bebê rabisca o seu corpo inteiro. Ele desenhou até um par de óculos. Confira também esse dálmata, que ficou incrível ao ser pintado com mais cores em volta de suas manchas. É incrível quanta bagunça uma criança pode fazer, e definitivamente não tem como ela negar a culpa depois de ser pega com a mão na massa.
ou com a mão roxa e preta, como essa garota. Ela deve ter ficado acordada a noite inteira trabalhando nessa cena de destruição. Mas de alguma forma a cama ao lado parece quase toda limpa. As crianças adoram superestimar suas próprias habilidades. E aposto que quando essa garotinha decidiu que tinha idade suficiente para usar o banheiro como gente grande, ela não esperava acabar em uma situação como essa. É realmente impressionante que ela tenha conseguido encaixar toda a metade de baixo do corpo na privada. E pela expressão de sua cara, ela definitivamente precisa de ajuda. Pelo menos, essa falha na hora de ir ao banheiro aconteceu de casa, ao contrário do garotinho que decidiu atender ao chamado da natureza no meio da loja. Todo mundo gosta de fingir que as cozinhas de amostra são suas de vez em quando, mas esse tipo de coisa é demais, né? Um cliente de uma loja famosa americana teve uma baita surpresa ao ouvir uma criança chamando seu pai e vendo essa cena. Bastam alguns segundos desatento com as crianças e já temos o risco de ela estar fazendo alguma brincadeira perigosa sem noção como essa. E seu pai está olhando como se ele já tivesse feito isso antes. Aposto que o passeio de empilhadeira valeu a pena. É fácil subestimar a mente de uma criança pequena, e uma garotinha desonesta decidiu lembrar a sua mãe como ela é inteligente, passando um pouco dos limites na Amazon Online. Caitlin, de 6 anos, pediu uma Barbie para seu aniversário, mas quando um enorme caminhão de entrega apareceu, sua mãe percebeu um erro. Foram entregues mais de $350 em brinquedos em casa, com todos sendo rapidamente enviados de volta, e a jovem golpista não pôde levar a cabo seus planos mirabolantes. É importante que as crianças assumam um pouco mais de responsabilidade à medida que crescem, mas às vezes os pais preferem não ter a ajuda dos pirralhos. Com certeza esse é o caso dessa mãe que pediu para suas filhas alimentarem o cachorro, encontrando essa bagunça na cozinha, e provavelmente o seu cão quase em coma de tanto comer. O amor entre irmãos é sempre algo emocionante, mas não tenho certeza de que essa garotinha tenha muitas boas lembranças dessa sessão de fotos com seu irmão mais novo. Ela está completamente distraída. Quanto tempo será que ela demorou para tirar esse sorriso do rosto ao perceber que tinham vomitado em cima dela? Essa seria uma bela foto para se recriar algumas décadas depois. Nada está a salvo das mãos de pequenos pestinhas, por isso é sempre melhor manter algo valioso fora do alcance. Um pai aprendeu isso da maneira difícil, quando voltou ao laptop e descobriu que todas as teclas tinham sido arrancadas. Acho que ele não vai trabalhar em casa de novo tão cedo. Outro terrorista mirim levou as coisas ainda mais longe a decidir redecorar o MacBook de seus pais usando giz de cera. Pelo menos agora ficou mais original. Se a destruição de laptops não foi ruim o suficiente, conheça o garoto de 2 anos que conseguiu destruir $1.060 de dinheiro dos seus pais sem que eles percebessem. Ben e Jackie Belknap estavam economizando dinheiro para ingressos de temporada para o time de futebol da Universidade de Utah, quando o envelope contendo o dinheiro desapareceu de repente. Depois eles descobriram os dólares destruídos no triturador e contrataram um escritório que lida com a compra de dinheiro rasgado. E agora, pelo menos, eles vão ter o que contar na festa de casamento. Essa foto foi tirada na hora certa, no momento em que esse iPhone foi para a água nas mãos desse garotinho. O rosto dele mostra que não tem qualquer remorso, e com essa carinha não dá nem vontade de brigar com ele. A mãe dele deve ter tido que subornar com muito chocolate para que ele pudesse se afastar da privada. Depois de se tornar pai, é hora de se despedir de sua privacidade com as pequenas criaturas que seguem você por onde quer que você vá. Uma mãe compartilhou essa foto hilária para provar o pouco tempo em que fica sozinha. Seu bebê espia ela pela porta depois do banheiro. Como ficar bravo com essa carinha? Existem alguns momentos em que o barulho e a energia das crianças não são assim tão bem-vindos, e a madrugada é definitivamente um desses momentos. Esse pai acordou com um despertador bastante inusitado quando seu filho decidiu subir em cima da cabeça dele. O mais impressionante é que ele parece seguir dormindo profundamente. Se tem uma coisa que os bebês passam muito tempo fazendo, além de sujar suas fraldas, é gritar e chorar. Um pai ficou tão surpreso com os níveis do barulho feito por um ser humano tão pequeno que decidiram comprar um medidor de decibéis, o que chegava à altura de 109,7 decibéis. Para você ter uma ideia, isso é 9,7 decibéis mais alto do que uma moto, um cortador de grama elétrico e uma britadeira. Melhor providenciar tampões de ouvido para já. Levar as crianças para fora de casa traz diversos tipos de desafios, e diversas coisas podem acabar dando errado. Essa garotinha é um exemplo. Ela só ia beber um pouco de água e de repente estava inteira molhada e assustada. A cara do pai diz tudo, e espero que ele tenha levado uma muda de roupa para a pobrezinha. Conseguir jantar em paz é sempre um grande desafio para os pais, mas comer em um restaurante é quase impossível. Imagine o constrangimento sentido pela mãe dessa garotinha, que ficou claramente entediada com a refeição e preferiu ficar de cabeça para baixo. Alguns podem dizer que se trata de arte performática, pois ela está imitando o frango abandonado em seu prato. A maioria das crianças que se comportam mal provavelmente vão tentar redecorar a casa em algum momento, e essas duas decidiram trazer o frio para o interior, criando neve falsa.
O olhar no rosto das crianças é de culpa, mas aposto que elas não se arrependeram porque parece ter sido muito divertido. Enchimento de sofá não é o único exemplo de criatividade mal direcionada aqui. A espuma de barbear do papai também pode proporcionar um belo momento de diversão para se lambuzar inteiro nela. Limpar tudo isso que não vai ser muito divertido. A curiosidade é o maior vício e a maior virtude de qualquer bebê. E esse bebê não fazia ideia do que estava fazendo ao pisar no cimento fresco. A reação de sua mãe resume a situação hilária, mas ela também deveria estar meio orgulhosa por ele ter dado tantos passos sem cair completamente. Sem supervisão constante, não tem como saber o que as crianças estão aprontando, e uma criança de 5 anos causou confusão em um piquenique em família, no fim de semana do Dia do Trabalho, em 2017, quando foi encontrada correndo com uma faca. Graças aos instintos de raciocínio rápido de sua mãe, a arma foi rapidamente confiscada, para que nenhum dano real fosse causado, e o vídeo viralizasse por outro motivo. Se você ainda não é pai ou mãe, essa foto vai ser um pesadelo total. Mas, se você tem um filho pequeno, isso deve representar apenas uma tarde de sábado qualquer. Pelo menos esse pai vai poder se limpar no mar rapidinho. Mas não podemos dizer o mesmo para essa mãe, que tomou um banho inesperado na hora que ia arrumar seus óculos. Como você acabou de ver, ser pai ou mãe é algo muito desafiador. E você, já teve que lidar com algo parecido? Conta pra gente nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!